No churrasco da empresa em Lisboa, a minha mulher, Ana, riu alto com o chefe, mas depois sumiu. Eu a procurei e ouvi sussurros que mudaram tudo. Agora, um ano depois, a traição dela custou caro a ambos. Como reagirias se descobrisses algo assim? Parte 1. Eu chamei-me Miguel, tenho 42 anos e gerencio uma pequena agência de design gráfico em Lisboa. A Ana, minha esposa de 38 anos, trabalha como coordenadora de marketing numa startup de tecnologia chamada Inovtech, que promete inovar no setor de dados. Vivíamos numa casa modesta nos subúrbios, com uma rotina estável que eu achava sólida. 10 anos de casamento deviam bastar para isso, certo? Mas naquela tarde, no churrasco anual da empresa num rancho nos arredores de Sintra, tudo rachou. Chegamos cedo, o ar cheirava a grelhados e o sol batia forte. A Ana insistiu para eu vir, dizendo que queria que eu conhecesse a equipa, especialmente o novo CEO, o Ricardo Almeida, que assumirá há 6 meses e mudava a cultura da companhia. Eu não sou de festas corporativas, prefiro o meu estúdio, mas fui por ela. No início, tudo correu normal. Eu conversei com alguns colegas dela, peguei uma cerveja e observei. A Ana estava animada, mais do que o habitual, movendo-se entre o grupo com confiança. Então, notei o Ricardo. Alto, cabelo grisalho arrumado, sorriso que atraía olhares. Aos 46 anos, ele exalava autoridade, cumprimentando todos com piadas que provocavam risos. Os olhos dele caíram na Ana, e vi o brilho no rosto dela, um sorriso que não me via há meses. Ele aproximou-se, tocou levemente o braço dela enquanto falava, e ela riu alto, genuíno, com a mão no peito por um segundo a mais. Senti um aperto no estômago, mas afastei o pensamento. Paranoia, pensei. Ela é sociável, ele é o chefe. Precisa impressionar. À medida que a tarde avançava, o desconforto cresceu. A Ana e o Ricardo ficavam sempre próximos, não de forma óbvia, mas eu via, conversas isoladas perto da cerca de madeira, olhares trocados pela multidão, risos partilhados que mais ninguém ouvia. Pequenos gestos que, sozinhos, pareciam inocentes, mas juntos formavam um padrão. Eu tentei ignorar, foquei-me numa conversa sobre tipografia com um designer, mas a ausência dela me alertou. Fazia 15 minutos que não a havia. Varri o local com os olhos. Nada. Então, reparei que o Ricardo também sumira. Instinto levou-me ao estacionamento, depois aos celeiros decorativos espalhados pelo rancho. Passei por 2, o som da música e das vozes enfraquecendo. No terceiro, mais afastado, ouvi vozes abafadas. A porta de madeira estava entreaberta, uma fresta estreita. Posicionei-me para escutar sem ser visto. A voz da Ana, baixa mais clara, não aguento mais fingir com ele. Ricardo, isto está a matar-me. A resposta dele, suave e segura, eu sei, amor. Mais uns meses. Quando fechar o trimestre e garantir o investimento, resolvo tudo. Prometo. Um movimento, e espreitei. Ela nos braços dele, rosto contra o peito, os braços dele envolvendo-a de forma íntima. Sempre dizes isso, murmurou ela, sem raiva, só cansaço. Ele beijou-lhe o topo da cabeça. Desta vez é diferente. Confia em mim. Afastei-me como se queimado. A mente rodopiava entre negação e raiva. Podia entrar, confrontá-los, causar cena, mas algo me reteve. Choque, talvez, ou um cálculo frio. Voltei à festa, forcei um sorriso ao aceitar outra cerveja e esperei. 20 minutos depois, a Ana reapareceu, cabelo desalinhado, faces coradas. O Ricardo surgiu 5 minutos mais tarde, vindo de direção oposta, como se isso mudasse algo. No carro de volta, ela ficou calada, olhando pela janela. Eu conduzi em silêncio, o peito apertado. Quando ela comentou o quão inspirador o Ricardo era como líder, murmurei acordo vago. Não confiava na minha voz. Nessa noite, dormi no sofá, alegando dor nas costas. Ela não insistiu. Na segunda-feira, marquei reunião com o detetive privado João Santos, recomendado por um cliente anos antes. Aos 55 anos, ele era discreto,
perfeito para o trabalho, com reputação em casos conjugais. Contei tudo, o churrasco, as palavras ouvidas. Ele ouviu sem interromper, anotando. Ao fim, assentiu. 12 dias, disse. Dê-me 12 dias, e tem tudo, fotos, registros, cronologia. Se há algo. Encontro. Assinei o contrato, paguei adiantado e voltei à rotina, fingindo normalidade. Os 12 dias foram eternos. Mantive as aparências em casa, conversas triviais, jantares partilhados, cama comum. Cada interação era atuação calculada. A Ana não notou ou não disse. Ia ao trabalho, voltava no horário, mas agora havia as mentiras, o happy hour com a equipa, as reuniões tardias às quintas, o fim de semana de formação marcado. Cada uma era uma faca, mas segurei firme. No 12º dia, o João ligou. Pode vir. A voz neutra, mas grave. Cancelei compromissos e fui. Ele pousou uma pasta grossa na mesa. Sinto muito, disse, abrindo as primeiras páginas, fotos da Ana e do Ricardo entrar num hotel boutique no centro. Selo de 3 semanas antes, terça às 14 horas. Mas, saindo 3 horas depois. Sequência num restaurante romântico nos arredores, mãos entrelaçadas na toalha. Outra, carro dele estacionado num apartamento desconhecido, ela entrando às 20 horas numa sexta, saindo às 6 horas de sábado. Pertence a um amigo dele, explicou o João. Usa como ponto de encontro. Tracei a propriedade. Páginas de registros telefônicos, mensagens de 6 meses atrás, de profissionais a íntimas. Amo-te. Não aguento esconder. Quando estaremos juntos de verdade? O golpe final, finanças, autorizadas por mim nos nossos contas conjuntas. Transferências regulares para uma conta secreta dela, que eu ignorava. 200 euros aqui, 300 ali, subindo para 2.000. Total, mais de 15.000 euros em 5 meses. Fundo de fuga, disse o João. Padrão nestes casos. Prepara-se para sair do cônjuge. Folheei o resto em choque controlado. Mas, viagens dela cruzadas com as dele, Porto em setembro, Porto em outubro, Algarve em novembro. Cada uma disfarçada de obrigação profissional, cada mentira construída. A última página, o Ricardo casado. 3 filhos, casa em Cascais, esposa chamada Sofia, que aparentemente nada sabia. Verifiquei registros públicos, explicou o João. Nunca divorciado. Casado há 15 anos. O que quer que prometa a sua mulher, é mentira. Fechei a pasta devagar. A voz saiu calma, como cedo cópias de tudo. Ele tinha envelopes prontos. Digital e físico. Aconselho o advogado antes de mexer. Tenho nomes. Peguei-os, agradeci e saí. Não fui direto à casa. Dirigi sem rumo 1 hora, processando, planeando. Ao chegar, era noite. A Ana via TV na sala, copo de vinho ao lado. Sorriu distraída. Ei, amor. Dia longo. Não respondi. Pus a pasta na mesa de centro, abri e espalhei as fotos uma a uma. O rosto dela mudou. Confusão, reconhecimento, pânico. Miguel, o quê? Onde arranjaste isto? A voz tremia, mãos agitadas. Sentei-me na poltrona oposta, mantendo distância, controlando. 12 dias, disse calmo. Tempo que um detetive levou a documentar a tua aventura. Confirmo que soube no churrasco. Ela tentou falar, mas as palavras falharam. Continuei, metódico, 6 meses. Dormes com o chefe há 6 meses. Hotéis, apartamentos emprestados, viagens que disseste serem trabalho. Cada mentira, cada desculpa, tudo aqui. Peguei os extratos bancários e pus à frente dela. 15.000 euros, Ana. Dos nossos fundos conjuntos, para a tua conta secreta. Planeavas fugir com ele? Nova vida enquanto dormias na minha cama? Ela chorava agora, soluços altos sem conter. Não é, o que pensas?
Entre lágrimas, o Ricardo prometeu deixar a mulher. Que podíamos? Ri, amargo, surpreendendo-me. Deixar a mulher. Ana, ele nunca a deixa. Tem mulher. 3 filhos. Casa de 2 milhões em Cascais. Achaste mesmo que largava tudo por ti? Eras conveniente. Aventureira de escritório que escondia enquanto jogava ao família em casa. O choque no rosto dela teria satisfeito se eu sentisse algo além de vazio. Não, sussurrou. Disse que era divorciado. Que construíamos algo real. Mostrei o certificado de casamento, válido. Mentiu em tudo. E tu quiseste acreditar, mais fácil que enfrentar o que fazias a mim, ao nosso casamento. Ela desabou, escorregando do sofá ao chão, corpo a tremer. Levantei-me, olhando-a, e por um momento quase senti pena. Quase. Culpaste a rotina, a distância. Mas a verdade, escolheste isto. Acreditar nas promessas de um homem casado. Roubar dinheiro da nossa conta. Destruir 10 anos porque quiseste. Caminhei pelo corredor, peguei o casaco. Já apresentei queixa formal pelos 15 mil. O meu advogado contacta-te amanhã sobre o divórcio. Quanto ao Ricardo. Parei, virando-me pela última vez. Garantirei que a mulher dele saiba o homem que casou. Saí sem olhar para trás. Os gritos dela, implorando para voltar, para falar, ecoaram pela casa vazia. A manhã seguinte a confrontação amanheceu cinzenta, mas eu mal registrei o tempo. Dirigi até ao centro de Lisboa, onde marquei encontro com o advogado Carlos Mendes, um profissional experiente em divórcios que o detetive João recomendara. Ele examinou a pasta de evidências no seu gabinete apertado, folheando fotos e extratos com eficiência. Tem um caso sólido, disse ele, ajustando os óculos. Infidelidade comprovada, desvio de fundos. Podemos pedir divisão desigual dos bens e evitar pensão. Mas precisa agir rápido para congelar contas conjuntas. Assenti, assinando os papéis iniciais. Ele prometeu notificar a Ana e o banco ainda nesse dia. Saí dali com um plano em movimento, o primeiro passo para recuperar o que era meu. De regresso à agência, foquei no trabalho para manter a sanidade. Atendi chamadas de clientes, revisei designs para uma campanha local, mas a mente voltava à traição. O Ricardo, casado e mentiroso, não escaparia impune. Usei o LinkedIn para contactar a Sofia Almeida, esposa dele, com uma mensagem curta e urgente: preciso falar sobre o seu marido e a minha. Encontro discreto. Ela respondeu em horas, sugerindo um café em Belém. Marquei para o dia seguinte. Enquanto isso, enviei cópias editadas das provas ao Departamento de Recursos Humanos da Inovtech, anônimas mais detalhadas, fotos dos encontros, registros de viagens coincidentes, transferências suspeitas de fundos corporativos para hotéis. Adicionei uma nota: abuso de poder e desvio financeiro. Verifiquem. Não era vingança cega, era expor a verdade para que as consequências caíssem onde deviam. No café, a Sofia chegou pontual, carregando uma pasta fina. Aos 43 anos, transmitia compostura, mas os olhos revelavam fadiga. Pediu um chá e sentou-se. O que sabe do Ricardo? Perguntou direto. Entreguei-lhe as fotos selecionadas, sem excessos. Ela leu em silêncio, as mãos firmes mas o maxilar tenso. Suspeitava das viagens, das noites longas, mas negava, murmurou ao fechar a pasta. Ele prometeu promoções à sua mulher. Assenti. Mentiras. Usa a empresa para encobrir tudo. Tem 3 filhos conosco em Cascais. Ela assentiu devagar. Obrigada por avisar. A maioria esconderia. Ele pagará por isto. Perguntei se precisava de mais provas, ofereceu-se para partilhar contactos de advogados dela. Saímos com um pacto tácito, ela lidaria com o lado pessoal, eu com o profissional. Dias depois, o caos irrompeu na Inovtech. A Sofia apareceu no escritório durante o horário de expediente, confrontando o Ricardo na sala de reuniões aberta. Gritou as provas em voz alta, exigindo divórcio imediato perante a equipa.
O burburinho espalhou-se rápido, funcionários murmuravam nos corredores. O conselho de administração, já atento à reputação da startup, iniciou investigação interna. Descobriram desvios, fundos da empresa usados para hotéis e jantares com a Ana, disfarçados como despesas de clientes. Embezzlement corporativo, grave o suficiente para ameaçar investimentos. O Ricardo foi demitido em 48 horas, enfrentando não só o divórcio mas acusações criminais potenciais. A notícia vazou para a imprensa local. A Inovtech emitiu comunicados para acalmar acionistas nervosos. A Ana sofreu o impacto colateral. Como cúmplice nos desvios, mesmo involuntária, a Ora invocou regras contra relações com superiores e abuso de recursos. Demitiram-na no mesmo dia, com uma carta formal, conflito de interesses e violação ética. Ela ligou-me em pânico, voz trêmula pela linha. Miguel, perderam meu emprego. O Ricardo foi embora. Dizem que usei fundos indevidamente. Respondi calmo, consequências das tuas escolhas. O divórcio avança, o juiz verá as provas. Ela implorou para nos encontrarmos, alegando manipulação. Recusei. Bloqueei o número e instruí o Carlos a prosseguir sem contato direto. Enquanto isso, congelei as contas conjuntas via tribunal, recuperando parte dos 15 mil desviados. O Carlos negociou com o banco, provando fraude conjugal. A Ana mudou-se para um apartamento alugado nos subúrbios, vendendo o carro para cobrir despesas. Tentei ignorar as mensagens dela por e-mail, cheias de desculpas. Fui enganada. Podemos conversar. Apaguei sem ler tudo. Na agência, contratei um assistente para lidar com o acréscimo de trabalho. Foquei em expandir clientes nacionais, transformando a dor em motivação. Semanas viraram meses. O divórcio acelerou com as evidências irrefutáveis. O juiz, num tribunal em Lisboa, ouviu testemunhas do detetive e viu os documentos. Adultos fazem escolhas conscientes, declarou. As consequências são suas. Concedeu-me a casa, 80% dos bens partilhados e sem pensão. A Ana argumentou manipulação, mas o magistrado rejeitou, participou ativamente. Saí do tribunal livre, o ar mais leve pela primeira vez em meses. A Ana persistiu em reconectar. Enviou cartas à agência, apareceu no estacionamento uma vez, suplicando. Instruí o segurança a não a deixar entrar e devolvi as cartas não abertas. Não queria perdão ou explicações, o capítulo fechará. Comecei a correr de manhãs pelo Tejo, limpando a mente. Encontros casuais surgiram, mas nada sério ainda. O foco era reconstruir. Um plot twist veio inesperado. O Ricardo contactou-me via advogado, oferecendo acordo para silenciar a Sofia. Propunha pagamento para retirar a queixa criminal. Ri ao ler. O Carlos respondeu negando. Em vez disso, partilhamos mais provas com as autoridades. Ele enfrentaria julgamento por fraude, arruinando a carreira. A Ana, agora sozinha, trabalhava num call center temporário, lidando com as ruínas que criará. Naquele ponto, a tensão aliviara, mas o moral da história pesava. Traição destrói, mas justiça restaura. Ainda assim, questionava se o caminho fora o certo. O julgamento do Ricardo aproximava-se, e eu decidi testemunhar. O Ministério Público convocou-me para depor sobre as provas que enviará a Inovtech, ligando os desvios corporativos à aventura dele. No Tribunal de Lisboa, sentei-me na cadeira da testemunha, o juiz pedindo detalhes precisos. Descrevi as fotos de hotéis pagos com cartões da empresa, as viagens coincidentes disfarçadas como reuniões, e as transferências para contas pessoais. O procurador mostrou registros bancários, provando que 8 mil euros saíram dos fundos da startup para despesas pessoais do Ricardo e da Ana. Ele negou no início, alegando erros administrativos, mas as evidências acumularam-se. A juíza interrogou-me. Como descobriu? Respondi com fatos: o churrasco, o detetive, a pasta. O Ricardo olhou para baixo, o advogado dele pedindo clemência por estresse profissional. Mas o juiz condenou-o a 2 anos de prisão suspensa, multa de 20 mil euros e proibição de cargos executivos por 5 anos. Saí do tribunal sabendo que a justiça batera onde doía,
na carreira que ele destruíra. Enquanto isso, o divórcio com a Ana avançava para a fase final. O Carlos Mendes apresentou a sentença preliminar, alocando minha agência como bem principal, já que eu a fundara antes do casamento. Ela contestou, alegando contribuição emocional, mas o juiz rejeitou com base nas provas de infidelidade e desvio. A senhora escolheu ações que minaram o casamento, disse ele. Recuperei os 12.000 euros restantes das contas, investindo parte na expansão da agência. Contratei 2 designers freelancers para projetos nacionais, como o rebranding de uma cadeia de cafés em Porto. O trabalho acelerou, clientes elogiando a eficiência renovada. Evitei notícias sobre a Ana, mas o Carlos mencionou que ela processara a Inovtech por demissão injusta, perdendo por falta de provas de manipulação. Um twist inesperado surgiu quando recebi uma carta registrada da Sofia Almeida. Ela convidava-me para jantar em Cascais, dizendo ter novidades sobre o Ricardo. Hesitei, mas fui, curioso. No restaurante à beira-mar, ela entregou um dossiê, registros de mais aventuras dele, de anos antes, com outras funcionárias. Não era só a sua mulher, explicou. Ele usou a posição para várias, desviando sempre fundos. Partilhamos as provas com o procurador, ampliando a investigação. Isso levou a uma segunda acusação contra o Ricardo. Por padrões repetidos de assédio. A prisão suspensa transformou-se em pena efetiva de 18 meses. A Sofia divorciou-se dele, ganhando custódia total dos filhos e metade dos bens, incluindo a casa. Obrigada pela coragem inicial, disse ela. Salvou-me anos de mentiras. Ofereci condolências, mas ela recusou. Ele escolheu o caminho dele. A Ana, agora isolada, tentou contactar-me através de amigos comuns. Um colega da agência passou-me uma mensagem dela: preciso de ajuda para pagar o advogado. Fui vítima também. Ignorei, instruindo Carlos a enviar uma ordem de restrição se persistisse. Ela mudou de emprego novamente, para um posto administrativo numa pequena firma em Oeiras, salário baixo o suficiente para forçá-la a vender joias que compráramos juntos. Ouvi de passagem que ela consultara um terapeuta, lidando com culpa e depressão pós-traição. Não senti pena, as ações dela ecoavam nas ruínas que criará. Em vez disso, foquei em mim, juntei-me a um grupo de networking para empreendedores em Lisboa, expandindo contactos. Meses depois, a agência cresceu 30%, assinando contrato com uma empresa de tech em Coimbra. Celebrei com a equipa num almoço simples, sentindo estabilidade pela primeira vez. Mas o passado testou-me quando a Ana apareceu no evento de networking que organizei. Trabalhando como voluntária na recepção, os olhos dela encontraram os meus. Virou-se rápido, continuando tarefas. Não me aproximei, o momento confirmou o fim. Ela representava lições aprendidas, confiança quebrada exige limites firmes. A Sofia e eu trocamos mensagens ocasionais, partilhando atualizações legais. Ela reabriu uma galeria de arte em Cascais, usando a partilha de bens para investir. Sugeriu-me colaboração em design para exposições, e aceitei um projeto piloto. Nada romântico, só profissional, mas reconfortante ver resiliência mútua. O Ricardo, na prisão, enfrentou processos civis de ex-funcionárias, carreira destruída para sempre. Naquele estágio, a tensão transformará-se em crescimento. Mas um dilema moral persistia: perdoar traria paz, ou manter distância protegia melhor? A resposta moldava o futuro. Com o divórcio finalizado, mergulhei na expansão da agência. Assinei um contrato grande com uma empresa de software em Braga, exigindo equipa extra. Contratei 3 designers permanentes, instalando novas estações de trabalho para fluxos rápidos. O volume de projetos duplicou, forçando-me a delegar tarefas administrativas a um gerente. Viajava mais, visitando clientes em Faro e no Porto, fechando parcerias que elevavam o faturamento em 50%. O sucesso preenchia o vazio deixado pela traição, transformando raiva em ambição. Mas o passado não desaparecia. A Ana enviava e-mails esporádicos, pedindo favores financeiros. O último alegava despesas médicas urgentes. Consultei o Carlos Mendes, que enviou uma resposta legal: qualquer contato violava a ordem de restrição. Bloqueei o endereço dela,
focando em metas semanais para evitar distrações. Um conflito novo surgiu quando um ex-colega da Ana, o Paulo, apareceu na agência. Trabalhava agora como consultor freelance e ofereceu serviços de marketing. Aceitei inicialmente, precisando de ajuda para o projeto de Braga. Nas primeiras reuniões, ele elogiou o crescimento da agência, mas logo desviou para Ana. Ela mudou muito desde o divórcio, disse ele. Culpa e solidão a consomem. Talvez um encontro ajude a fechar o ciclo. Recusei na hora, terminando o contrato com ele. Não confiava em agendas ocultas, investiguei discretamente e descobri que Paulo fora amante secundário dela durante a aventura com o Ricardo, confirmado por mensagens antigas no relatório do detetive. Isso explicava as visitas dele, tentava reconectar por lealdade a ela, ou pior, por interesse próprio. Dispensei-o formalmente, citando incompatibilidade profissional, e contratei outro consultor de fontes neutras. A tensão aumentou quando recebi uma intimação judicial. A Ana processara-me por danos emocionais no divórcio, alegando que exposição pública da traição arruinara a reputação dela. O tribunal marcou audiência em Lisboa. Preparei-me com o Carlos, reunindo testemunhas da agência que atestavam o impacto positivo do divórcio na minha produtividade. No dia, ela depôs primeiro, voz controlada mas olhos evasivos. Descreveu manipulação pelo Ricardo, dizendo que eu exagerara as provas para destruir a vida dela. O juiz questionou: tem evidências de coação? Ela hesitou, admitindo participação voluntária nas transferências bancárias. O meu depoimento focou em fatos: os 15 mil desviados, as mentiras documentadas, o impacto na confiança conjugal. O Carlos apresentou e-mails recentes dela, provando assédio pós-divórcio. O juiz rejeitou a queixa, multando-a em custos processuais e reforçando a restrição. Não use o sistema para vingança pessoal, advertiu ele a ela. Saí vitorioso, mas exausto, reforçando protocolos de segurança na agência contra intrusos. Enquanto isso, a Sofia Almeida tornou-se aliada inesperada. Após o projeto piloto de design para a galeria dela em Cascais, propôs parceria formal. Eu criaria identidades visuais para exposições, ela promovia a agência em círculos artísticos. Aceitei, viajando para reuniões mensais. Numa delas, ela revelou mais sobre o Ricardo. Na prisão, ele tentará contactar ex-amantes para testemunhos favoráveis, incluindo a Ana. Ela recusou, finalmente vendo as mentiras, disse a Sofia. Isso trouxe um plot twist. A Ana testemunhara contra ele numa audiência paralela, fornecendo mensagens que provavam promessas falsas de divórcio. Em troca, o procurador reduzira acusações menores contra ela. Ouvi em silêncio, processando. Não mudava o passado, mas humanizava ligeiramente as escolhas dela, ainda assim, não perdoava. A Sofia e eu expandimos a colaboração, assinando um contrato que beneficiava ambos. A galeria ganhou visuais modernos, a agência acesso a clientes culturais. O Ricardo cumpria a pena, mas apelou da sentença, alegando vícios processuais. O Carlos monitorava, preparando contra-argumentos se necessário. Descobriu que ele transferira bens para familiares antes da prisão, tentando evadir multas. Partilhamos isso com as autoridades, levando a uma investigação adicional por fraude fiscal. A prisão estendeu-se para 3 anos efetivos. A Ana, afetada indiretamente, perdeu o processo contra a Inovtech e mudou-se para Évora, trabalhando em part-time num hotel local. Amigos comuns cortaram laços com ela, isolando-a socialmente. Eu evitei fofocas, mas o isolamento servia de consequência natural. Traição corrói redes de apoio. Na agência, o crescimento atraiu investidores. Negociei uma injeção de capital de 100 mil euros, expandindo para um escritório maior em Lisboa. Treinei a equipe em novas ferramentas digitais, elevando a qualidade dos entregáveis. Um cliente de Setúbal elogiou o trabalho, levando a referências em cadeia. Pessoalmente, comecei terapia para processar o trauma da traição, sessões focadas em reconstruir confiança. O terapeuta sugeriu limites claros em relações futuras, evitando padrões repetidos. Encontros casuais surgiram em eventos profissionais, mas priorizei estabilidade emocional. Um conflito final testou a resiliência,
a Ana enviou uma carta via advogado, propondo mediação para paz mútua. Alegava arrependimento e desejo de amizade platônica. O Carlos aconselhou rejeição, mas respondi pessoalmente: breve, o dano foi feito. Mantenha distância. Ela não insistiu, mas o episódio reabriu feridas, forçando-me a confrontar dúvidas internas. Teria vingança legal sido excessiva? A terapia ajudou a equilibrar, justiça protegia, mas perdão pessoal liberava. Decidi não contactá-la, focando em cura própria. A Sofia convidou-me para uma exposição na galeria, celebrando o sucesso conjunto. Lá, vi obras que ecoavam temas de traição e redenção, inspirando reflexões. Conversamos sobre futuros projetos, incluindo uma série de designs temáticos. A parceria fortalecia-me, provando que conexões autênticas surgem da diversidade. O Ricardo, derrotado no apelo, enfrentava agora processos de ex-funcionárias, carreira obliterada. A Ana, em Évora, reconstruía devagar, mas sozinha. Naquele ponto, a narrativa da traição virava capítulo de superação. Mas o dilema persistia: equilibrar justiça com compaixão ou priorizar proteção absoluta? A escolha definia o legado das ações passadas. Um ano após o churrasco que tudo alterara, a agência atingira picos inéditos. O investimento de 100 mil euros permitirá abrir uma filial em Coimbra, com um foco em design digital para startups. Eu supervisionava projetos remotos, viajando entre Lisboa e o Norte, fechando contratos com firmas de e-commerce em Aveiro. A equipa cresceu para 12 elementos, incluindo especialistas em animação que elevavam as propostas. Faturei o dobro do ano anterior, reinvestindo em software avançado e formação contínua. O sucesso validava a escolha de transformar dor em drive. Clientes repetiam parcerias, elogiando a precisão e inovação. Evitei complacência, implementando revisões semanais para manter o ritmo. Pessoalmente, a terapia prosseguia, ajudando a dissolver resquícios de desconfiança. Encontrei uma parceira, a Laura, consultora em marketing de uma cliente em Setúbal. Começamos devagar, com jantares casuais que evoluíram para fins de semana partilhados. Ela compreendia limites, respeitando o passado sem pressionar detalhes. A relação ancorava-me, provando que confiança se reconstrói com paciência. A Sofia Almeida expandiu a galeria em Cascais, incorporando exposições itinerantes. O nosso contrato evoluiu para coproduções, eu desenhava materiais promocionais, ela fornecia espaço para eventos de networking. Numa colaboração recente, organizamos um workshop sobre design e arte contemporânea, atraindo 50 profissionais. Lá, partilhamos painéis sobre resiliência criativa, inspirados nas nossas experiências. A Sofia divorciara-se formalmente, ganhando custódia exclusiva e vendendo a casa para financiar a galeria. A traição dele libertou-me para isto, disse ela no intervalo. Concordei, adicionando que expor verdades acelerara a cura mútua. Os filhos dela frequentavam a escola local, e ela equilibrava a maternidade com negócios, contratando assistentes para rotinas diárias. A parceria gerava renda extra, diversificando a agência para o setor cultural. O Ricardo cumpria pena em prisão de baixa segurança nos arredores de Lisboa. O apelo falhara, e os processos de ex-funcionárias acumularam-se, resultando em indenizações civis que o deixaram endividado. Saiu temporariamente para audiências, mas regressava sempre, perdendo apelos de liberdade condicional por falta de remorso. O procurador atualizou-me via Carlos. Ele admitira finalmente os desvios, mas minimizava o impacto emocional nas vítimas. A Inovtech recuperou-se, nomeando novo CEO e reestruturando finanças, com ações subindo 20% após o escândalo. Nenhum contato dele chegava a mim, a ordem de restrição estendia-se a terceiros. Ouvi que ele procurava emprego manual pós-prisão, mas a reputação manchada bloqueava portas. A Ana, em Évora, enfrentava realidades duras. O part-time no hotel evoluiu para coordenadora de recepção, mas o salário mal cobria aluguel e dívidas. Processaram o Ricardo por promessas falsas, ganhando uma indenização modesta de 5 mil euros, mas gastou em advogados. Isolada, reconectou com família distante, mudando para uma casa partilhada para economizar. Amigos comuns relataram que ela frequentava grupo de apoio para vítimas de manipulação, processando culpa.
Tentei ignorar, mas um e-mail anônimo, provavelmente dela, chegou à agência, descrevendo arrependimento e desejo de desculpas públicas. O Carlos investigou a origem, confirmando o IP de Évora, e respondemos com alerta legal. Ela parou, mas o episódio reabriu debates internos. Seria perdão uma fraqueza ou força? Um twist final surgiu inesperado. Durante uma auditoria interna na agência, descobri discrepâncias em faturas antigas, ligadas a um fornecedor recomendado pela Ana anos antes. Investigação revelou que ele cobrava comissões ocultas, desviando 2.000 euros em projetos passados. Não era traição direta dela, mas ecoava padrões de confiança quebrada. Despedi o contato, recuperei fundos via tribunal e implementei verificações duplas em todos os contratos. O incidente reforçou protocolos, transformando vulnerabilidade em salvaguarda. Partilhei com a Laura, que sugeriu auditorias anuais, adotamos, fortalecendo a operação. Com o tempo, a vida estabilizou. A agência ganhou o Prêmio Nacional de Design, cobrindo a capa de uma revista setorial. Celebrei com a equipa e a Laura, planeando expansão para o Algarve. A Sofia propôs joint venture para uma exposição em Faro, misturando arte e tech. Aceitei, vendo oportunidades em horizontes novos. O Ricardo, próximo do fim da pena, enfrentava supervisão probacionária, proibido de gerir empresas. A Ana, estável mais modesta, evitou mais contactos, focando em rotina própria. Olhando para trás, a traição iniciará um ciclo de destruição e reconstrução. O Ricardo pagou com liberdade e status, a Ana, com isolamento e luta financeira, eu, com dor inicial mais ganhos duradouros. A justiça legal fechará portas, mas a pessoal abria caminhos. A moral clara, ações têm ecos, e responsabilidade pessoal dita o destino. Traidores escolhem consequências, enquanto os honestos semeiam futuro. E tu, espectador? Se fosses eu, perdoarias a Ana para encontrar paz interior, ou manterias distância para proteger o que construíste? Deixe o teu pensamento nos comentários, a tua visão pode inspirar outros.